Quando a gente entra no ponto de quais são as formas que a gente tem de rescindir os contratos, e eu entendo que existem 6 que você, como gestor de telecom, deve conhecer. A primeira é, se você tiver um plano, por exemplo, pré-pago, é falta de inserção de crédito, ou seja, você não colocou crédito, validade acabou e a linha vai e é cancelada. Hoje, se você for ver no Brasil, tá, não tem muitos planos corporativos de telefonia, por exemplo, móvel, telefonia fixa ou até de banda larga, com um plano pré-pago. Mas é bom você saber, porque se amanhã lança um plano pré-pago, você faz essa contratação e você tem que ficar ciente disso. Porque também existem alternativas em que você pode fazer contratação de planos, por exemplo, pré-pagos, pagos e contratados pelos colaboradores. Eles podem fazer essa função e você, vamos supor, fazer a recarga ou dar um benefício lá na folha de pagamento da pessoa para essa função. Mas você tem que saber que isso pode acontecer e pode ser feito com planos pré-pagos. É uma forma de rescindir aquele contrato. A segunda maneira é um cancelamento a pedido, que é o mais natural que se aconteça. É você fazendo contato com a prestadora e dizendo que quer cancelar aquele contrato. Entenda como contrato que é uma linha móvel, uma linha fixa, um link de internet. Qualquer desses tipos de serviços, ele é um contrato, tá? Uma prestação de serviço que está sendo oferecida e que você pode pedir esse cancelamento, que pode ser através de um humano, ou seja, uma solicitação que você fala com alguém, seja por telefone, por e-mail, por exemplo, ou até presencial, ou sem intervenção humana, que você consegue fazer isso sem falar com alguém. Então são essas as formas de cancelamento a pedido. Tem também, como eu passei para você, tá? Com atendente ou sem atendente. A transferência de titularidade é uma forma de rescisão, que nada mais é do que o contrato que você tem empresarial, ou seja, você tem lá o seu plano, serviços, tudo mais, e está na titularidade da sua empresa, e você passa, seja para uma outra empresa ou para uma pessoa física. Isso vai fazer com que o seu contrato ele deixe de existir. Isso é uma rescisão de contrato. Só que você vai permanecer na prestadora com aquela linha, por exemplo, tá? Então isso pode acontecer e é visto como uma rescisão de contrato. Então, se tiver contrato de fidelização, multa, alguns valores, pode ter alguma cobrança sobre isso. E é importante você ficar ciente que isso é sim uma rescisão de contrato. Outra maneira é erro sistêmico da prestadora. Pode acontecer que eu já vi isso, tá? Erros e que as linhas foram canceladas. Erro sistêmico que também é praticamente um erro humano, tá? Já tive situações de um cliente no dia 1 de janeiro, não lembro do ano, em que eu acho que 200 linhas, se não me engano, deixaram de funcionar do nada. E o pessoal me ligou dizendo: Kleber, não está funcionando, o que foi que houve? E aí eu tive que fazer contato com a prestadora e identificar tudo o que aconteceu. E, em resumo, um atendente foi tratar uma demanda de um protocolo e cancelou o contrato errado, que era o nosso. A gente não pediu cancelamento, ele foi fazer lá. Então as linhas estavam bloqueadas. E aí, isso é um erro de um atendente, lógico, não foi com intenção, ou pode ser um erro sistêmico. As linhas, elas podem sofrer erros de acordo com coisas, vamos dizer, que não tem como a gente controlar. E aí, lógico, existem tratativas para que isso seja resolvido. Mas é uma forma de rescisão de contrato, pode acontecer, você tem que saber que isso existe para você se proteger. Se você tiver contrato, multa, se não tem, deixou de funcionar, saber que isso acontece. Outra forma que também pode acontecer, similar com a primeira, é falta de pagamento. Existe o cancelamento por inadimplência porque você deixou de pagar. Seja uma fatura ou várias faturas, isso pode ocasionar um cancelamento por inadimplência. Então você tem que ficar ciente dessas informações e, sempre que possível, dá uma olhada se o financeiro está fazendo os pagamentos ou avalia junto à prestadora se está tudo quitado, para você ter ideia. Mas, normalmente, antes do cancelamento acontecer, o serviço ele é bloqueado. Então, alguém que está utilizando lá vai reclamar: opa, eu estou com o serviço aqui bloqueado, o que foi que houve? E aí, normalmente é assim que você vai ficar ciente que existiu algum bloqueio, por exemplo, ou suspensão por inadimplência, para você evitar que ocorra esse cancelamento por falta de pagamento de qualquer valor que seja dos contratos que você tem ou do contrato que você tem. E a sexta situação
de rescisão de contrato é um pedido de portabilidade numérica. Então hoje você é de uma empresa X e a portabilidade vai fazer com que você vá para a empresa Y. Então vamos supor, você hoje é cliente da TIM, vai para Claro, cliente da Claro vai para Vivo, cliente da Vivo vai para TIM, e aí existem todas as misturas possíveis e imaginárias, até para uma operadora virtual que é a MVNO. Isso para telefones fixos e telefones móveis, tá? Para internet, lógico que não vai ter necessidade de fazer uma portabilidade para internet fixa, aí você faz um novo contrato. Mas, pensando em portabilidade, é uma forma de rescindir um contrato atual e você tem que ficar ciente que também é uma possibilidade de rescisão de contrato.